Então, vamos ter uma conversa aqui agora sobre a questão da interpretação na matemática. Muitos alunos me perguntam como é que eu melhoro com a questão da interpretação, tanto das questões do Enem como das questões de matemática como um todo. Ó, eu costumo dizer também que é como aprender uma outra língua, tá? As pessoas não estão acostumadas com a linguagem matemática dentro da nossa língua natural, da língua portuguesa. Então, é um trabalho que é gradual, é como se você estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Como é que você começa? Você começa já pegando um texto e lendo? Não. Você vai aprendendo palavras e aprendendo o que determinadas palavras conectadas umas com as outras têm um determinado significado. Muitas vezes no inglês, a gente não sabe a tradução literal de uma palavra, mas quando a gente coloca, né, dentro de uma frase, a gente consegue traduzir aquela frase com mais tranquilidade, ou então não traduzir, mas entender o significado. E é muito disso. Então, o que eu recomendo? Eu tenho algumas listas de exercícios no Drive. A lista de exercícios sobre equação do primeiro grau, não é isso, é equação do primeiro grau. E lá vai ter por ordem crescente, assim, né? Não para você responder as equações em si, mas no final tem uma parte interpretativa em que são questões mais simples, eu já trabalhei isso em sala, que é o dobro de um número somado com 50 igual a 130, por exemplo. E aí você vai tentando transformar essa fala em equação, tá? Essa transformação. Essa transformação, ela não é algo que é simples, que é fácil, que você vai aprender com facilidade de um dia para o outro. Mas, tendo em vista o tempo que a gente tem, eu creio que com uma prática, dentro de um mês ou dois, você consegue aprender determinadas palavras-chave da matemática que pode te ajudar na interpretação de problemas. Então, dentro do Drive vai ter o arquivo tanto de lista de equações do primeiro grau, como o arquivo de números decimais. Não subestima, tá? As questões de números decimais, ela tem um cunho interpretativo muito forte, muito pesado. Situações do cotidiano em que você vai transformar e resolver. As contas em si são simples, porque subtração, divisão, multiplicação de números decimais, só que a interpretação por trás daquilo são interpretações em que elas já te levam um pouco do direcionamento que seriam as questões do Enem, beleza? Então são interpretações de situações de cotidiano em que você precisa usar números decimais para poder resolver. Tem a lista de. Depois que você passar por essa de números decimais e equações de primeiro grau, tem a lista de razão e proporção também, regra de 3, que é já um nível mais avançado. Né? Avançado assim, não de dificuldade, mas digo da questão da escala que estamos estabelecendo aqui, né? De arquivos para você visitar e estudar. Então, essas questões de regra de 3 geralmente são as questões que já são mais próximas do Enem, as interpretações. Tem questões mais simples, tem questões mais parecidas com o Enem, tá? E por último, as questões de função polinomial do primeiro grau, que é muito parecido com as questões de equação do primeiro grau, tá? Então a interpretação delas é uma interpretação legal. Eu tenho todos esses arquivos disponíveis no Drive, você pode estar olhando, pode estar estudando, beleza? E lembre-se que é como se fosse aprender uma língua estrangeira, tá? É algo em que você vai aprendendo mais simples. Tá fácil? Beleza. Continua fazendo mais algumas. E aí você vai perceber que o nível de dificuldade vai aumentando. E você vai se adequando àquela nova língua. A matemática, ela não é só a parte de cálculo, ela é uma linguagem, então você tem que se adequar à linguagem matemática. A transformação dessa linguagem matemática para as equações ou dessa linguagem matemática, né, do cotidiano para essa linguagem. Então é uma questão de hábito, é uma questão de prática. Tudo na matemática é assim. E tudo nas outras línguas, nas outras disciplinas também, você precisa se adequar à linguagem estabelecida pelas línguas, né? Cada uma tem sua característica específica. Então recomendo prática e recomendo, né, que você tenha muita paciência. Não é algo que é impossível aprender para o Enem, de forma nenhuma. A gente tem muito tempo até lá. E agora que tem mais tempo sobrando, né, dentro de casa, dá para você fazer esse estudo dirigido dentro de casa, você próprio pegar as listas e ir treinando, junto com as outras disciplinas. Não estou falando para você só estudar matemática, você tem que estudar as outras disciplinas também. Mas dá tempo sim. Eu creio que 2 meses, no máximo 3 meses, você consiga estar pegando as questões do Enem e não ter dificuldade mais com essa questão da interpretação. Não é que seja 3 meses, né, para você aprender tudo que você não aprendeu em todos esses anos. Não é essa a questão, né? É mais, você já entendeu o assunto, boa parte dos assuntos que você estudou todos esses anos. A dificuldade é a questão da interpretação, de você trazer essa questão do cotidiano, da linguagem natural, da linguagem portuguesa para a linguagem matemática.
a matemática ela era filosófica. Antes ela era discutida através de frases, através de discursos argumentativos. Então, se ao longo da história eles conseguiram transformar algo que era do discurso argumentativo para as equações, então é um processo que é natural da própria matemática. Eles fizeram isso para melhorar e não para dificultar. É a questão da matemática como uma ferramenta de solucionar problemas. O problema ele é cotidiano, ele é dito de forma natural, de forma verbalizada. Então você precisa aprender a transformar esse verbalizado nas equações matemáticas e utilizar essas equações matemáticas como uma ferramenta facilitadora. Eu espero ter ajudado e mãos à obra, porque não tem outro jeito a não ser prática. Olhe os arquivos direitinho, que eu já disse, que eu postei no Drive. Vai treinando pouco a pouco, não tem pressa, vai devagar, vai no seu tempo. E você vai conseguir, não tem erro. É prática, paciência e trabalhar essa questão direta da linguagem.